Olá! Com a proximidade do verão, a estação preferida do carioca, chega também a preocupação com a possibilidade de deslizamentos nas encostas por conta das fortes chuvas comuns nessa época do ano. Será que agora a cidade do Rio de Janeiro está mais preparada para enfrentar os temporais? O que as autoridades municipais estão fazendo para evitar novos deslizamentos? O Câmara Rio Notícias Especial de hoje vai falar sobre o esquema de prevenção realizado pela Prefeitura. A repórter Simone Braga conversou com Leandro Chagas, coordenador de operações da Defesa Civil do município, e é essa entrevista que você confere a partir de agora. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio para essa entrevista. E agora, com a proximidade do verão, uma grande preocupação é a questão dos deslizamentos, né? O que a Defesa Civil vem fazendo e tem feito em relação a essa prevenção? Olá, é um prazer estar aqui. A Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, ela investe muito na questão da prevenção, né, aos desastres. Então, entendendo que a cidade do Rio de Janeiro, por si só, já apresenta uma grande vulnerabilidade em relação às chuvas, por conta do alto risco de deslizamento em áreas ocupadas, né? Os morros, as favelas são ocupadas por pessoas que moram nessas áreas com risco de deslizamentos. A gente foca muito nosso programa de proteção comunitária nessa estratégia de prevenção, na capacitação dos moradores que moram nessas áreas de maior vulnerabilidade, dando instruções, disseminando informações em relação ao risco que elas estão submetidas, né, morando nesses locais. A gente fala sobre os pontos de apoio da Defesa Civil, capacita os agentes comunitários de saúde que moram em locais de áreas de alto risco geológico. Atualmente a gente tem 103 comunidades identificadas pela GeoRio, né, pelo Instituto pela Fundação de Geologia da cidade do Rio de Janeiro. Ela mapeou as comunidades, né, os morros da cidade do Rio de Janeiro, identificou que em 103 comunidades há um alto risco de deslizamento de barreira, né? E por conta desse foco que a gente dá nessas áreas, o nosso programa de proteção comunitária investe muito na conscientização desses moradores. A gente também tem o nosso sistema de alerta e alarme comunitário para chuvas fortes. São as sirenes da Defesa Civil. Elas estão em pleno funcionamento, ao contrário de que muitos boatos, né, dizem que as sirenes não estão funcionando, mas elas estão. A gente tem o contrato de manutenção. Sistematicamente fazemos os testes nesses equipamentos para ter certeza que eles vão operar no momento em que houver necessidade. São quantas sirenes? São 165 estações sonoras, né? Sirenes. Nessas 103 comunidades? Isso, espalhadas nessas áreas de alto risco de deslizamentos. A gente foca nesses locais pelo alto risco que há de um deslizamento e de vitimizar pessoas, como ocorreu em 2010, naquela chuva de abril, no momento em que pessoas perderam a vida, né? A gente não tinha essa estratégia implementada do sistema de alarme sonoro. Foi a partir daquele momento, né? A partir daquele momento a gente entendeu que precisava intensificar o nosso investimento de prevenção nessas áreas. Então a gente estabeleceu essas sirenes nesses locais de risco. Elas são voltadas principalmente para essas áreas de alto risco geológico. E a partir daí a gente promoveu simulados, a conscientização desses moradores em relação ao risco, aos pontos de apoio. Cada área de alto risco geológico conta com pontos de apoio e a gente dá a instrução para que esses moradores saibam onde ficam esses pontos de apoio, consigam sair desses locais de risco antes que a chuva atinja patamares críticos, né, elevados, e possa haver um eventual deslizamento. E a gente fala com muita felicidade que desde 2010 para 2011, na verdade 2011, a gente não teve nenhuma vítima fatal em relação a deslizamento de barreira. Ou seja, a gente vê que é uma estratégia que vem dando muito resultado. E agora também tem um terceiro ponto dentro desse projeto de vocês, que é nas escolas, né? Como é que ele funciona? Exato. A gente entende que a gente precisa abranger o máximo possível os moradores dessas áreas de risco de deslizamento. E não só os adultos, né? As pessoas que eventualmente participam dos nossos treinamentos, mas também as crianças. Então, a Defesa Civil do Rio de Janeiro tem esse programa, Defesa Civil nas Escolas. A gente selecionou escolas em locais próximos a essas áreas de risco de deslizamento e, a partir dos nossos profissionais, dos nossos servidores capacitados, preparam os alunos dessas escolas. Os professores também são instruídos para que eles possam também disseminar esse conhecimento de forma transversal dentro da grade dos conteúdos abordados nessas escolas.
E só nesse ano de 2017, a gente tem 400 alunos envolvidos em 10 escolas da rede municipal do Rio. 40 escolas Isso. já foram capacitadas. Isso, até 2017 a gente teve 40 escolas capacitadas, abrangendo um total de 2.917 alunos. E o que vocês têm visto com esse trabalho? Com certeza eles são multiplicadores desse cuidado, né, que deve se ter em relação à área onde eles estão vivendo. Como é que vocês percebem isso no dia a dia, já com esses alunos e com esses professores? O retorno é muito positivo. Envolvendo a criança, a gente vê que existe um entusiasmo muito grande em cooperar. Eles entendem plenamente a missão da Defesa Civil, no sentido que a gente atua para prevenir desastres. Eles são, a gente costuma dizer que são grandes disseminadores da nossa cultura de prevenção. Então a gente tem sempre relatos de crianças que espalharam o conhecimento que foi fornecido pela Defesa Civil para os seus familiares, para as pessoas que moram no entorno, né, seus vizinhos. Então a gente vê que o retorno é muito positivo e a tendência é inclusive que outros municípios, outros países até copiem esse modelo aplicado na cidade do Rio de Janeiro. Interessante. Leandro, e também existe o trabalho da mão de obra, né? Das obras que são realizadas nas encostas. Vocês também estão fazendo esse trabalho. Perfeito. A partir da GeoRio, né, o Instituto de Geotecnia da cidade do Rio de Janeiro, obras são feitas, a Defesa Civil é sempre chamada pelos números de emergência, o número 199 e o número 1746, né? Estão disponibilizados para a população. Então, sempre que houver algum risco, alguma suspeita de que possa haver um deslizamento em alguma área, ou até desabamento também de imóveis, a Defesa Civil é chamada, nós fazemos vistoria, né? O engenheiro vai ao local, uma equipe faz uma vistoria no local, preventiva, e a partir daí são feitos os encaminhamentos para uma eventual intervenção de obra, a construção de muros de contenção, uma potencialização dos sistemas de drenagem para que possa evitar o risco de deslizamento, agravamento numa situação de chuva. Então a gente vê que essa estratégia está sendo muito bem aplicada. Agora a gente também tem a novidade, inclusive, do aplicativo, né? A estratégia está sendo aplicada e tem o aplicativo. Exato. A gente, na verdade, tem o sistema de envio de SMS por parte da Defesa Civil. Esse sistema é gratuito e de livre adesão. Qualquer pessoa pode se cadastrar enviando a mensagem de texto DCRJ para o número 4000, se você tiver na operadora Vivo ou TIM, é um convênio da Defesa Civil junto a essas operadoras, e também, é claro, a Nextel. Então, se você tem operadora Vivo ou TIM, você pode mandar o texto DCRJ, um SMS, para o número 4000, e você vai estar automaticamente cadastrado no sistema de envio de SMS da Defesa Civil. E se você tiver na operadora Claro ou Nextel, você pode enviar esse texto DCRJ para o número 889 e sistematicamente a pessoa já vai estar cadastrada para receber os avisos de prevenção da Defesa Civil, seja em função de chuvas ou ocorrências que possam impactar significativamente a rotina da cidade do Rio. Ou seja, qualquer pessoa pode estar conectada às informações da Defesa Civil hoje em dia. Toda a população carioca pode se cadastrar livremente e é um sistema gratuito de envio de SMS. Leandro, só vou pegar aqui, ó. Inclusive, existe também essa cartilha, né? Perfeito. Aqui, ó, que a gente pode mostrar aqui no programa, que tem todos os dados e todas as informações desse trabalho que a Defesa Civil vem fazendo nessa prevenção aí das encostas na cidade do Rio de Janeiro, né? Perfeito. E as pessoas podem adquirir esse programa aonde? Com a própria Defesa Civil? Estão distribuindo? Como é que é? A partir do site, né, da Defesa Civil na web, você tem acesso a essas cartilhas e é importante comentar que esse material é disponível livremente. As pessoas também podem ter acesso às cartilhas que são usadas na Defesa Civil nas escolas, que os alunos têm acesso e que os professores também têm acesso, que disseminam informações sobre o sistema de alerta e alarme comunitário da Defesa Civil, sobre o programa de proteção comunitário, capacitação, o projeto de voluntariado que abrange uma rede que coopera com a Defesa Civil em momentos de crise. A gente tem esse recurso, né, que a gente pode lançar a mão das pessoas que se voluntariam, e isso é muito importante para complementar os nossos recursos. Ok, é importante também falar que a questão das sirenes, né, elas também não servem só para alertar, para que as pessoas saiam correndo, ela também tem outra função.
Isso, ela também serve para avisar que existe um risco de chuva muito forte. A partir do sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que faz as previsões do tempo, o sistema acompanha a questão meteorológica da cidade do Rio. A partir do momento que a gente tem um aviso de que pode ter uma chuva muito forte, a gente remotamente aciona essas sirenes nas áreas que existe essa previsão e a partir daí a população que mora nessas áreas ficam informadas sobre o risco de chuva forte. Leandro, muito obrigada pela sua entrevista. Ingrid, é com você. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima!